você falando, é verdade. Mas é verdade. Porque eu convivo com pessoas assim, né? E a tem gente pessoas sabe que de isso mais de acontece. 70, 80 anos que parecem super jovens, né? Exatamente. Então, a aí, cabeça, né? A cabeça. O psicológico, eu acho que diz muito, né, Mariane? Nossa, a maneira como a gente olha para nossa vida, né, vai dizer muito de como que a gente vai viver dali para frente, né? Porque o processo de envelhecimento, ó, eu já até falei, né? O envelhecimento, ele é um processo, ele não é um destino. É um processo que a gente vai vivendo diariamente. É uma jornada, né? É uma jornada, né? Muitas vezes a gente percebe, assim, que as pessoas começam a pensar no envelhecimento quando aparece lá o primeiro fio de cabelo branco, né? Ali alguma ruguinha, alguma coisa, às vezes... Eu sou assim, eu só comecei a perceber quando realmente eu comecei a sentir o peso, né, da idade, que a gente vai sentindo no corpo, não tem né? mais toda aquela energia, né, aquele vigor, né? Isso. E, na verdade, aí já chegou um momento que você já começa a querer fazer algo por si, né? Mas é nesse processo, né? A gente poder pensar que todos os dias a gente envelhece um pouquinho e qual que é o estilo de vida que eu quero ter. Essa prevenção para você ter qualidade de vida lá na melhor idade. Qual que é o tipo de idoso que você quer ser, né? Você vai guardar teu dinheiro para gastar como? Né? Com remédio depois? Exatamente. E com hospital? A gente tem lá né, dentro do estudo da psicologia do idoso, né, a gente tem lá o conceito da cascata iatrogênica, né? Que o que é isso? Uma doença vai levando a outra, né? E quando você chega na casa de um idoso para visitá-lo, ele está lá com uma caixa de remédios, uma caixa de medicamentos, né? Um é para isso, outro é para aquilo, outro é para aquele outro. Então, trabalhar na prevenção é justamente você ir evitando que isso aconteça lá na frente. Né? E outra coisa, doutora, você falando, aí eles só falam de doença. Você sabe que eu tenho uma ovelha, que eu sou pastora, né? E ela tem uma empresa ela contando sobre isso, você falando. Ela tem uma empresa que ela faz viagens turísticas para idosos. Aí disse que ela levou no Dia das Mães, aí chegou lá, gente, eles só ficavam reclamando e falando de doença, de não sei o quê. Se você fala a respeito, chata, né? se você fala a respeito disso, o que o seu cérebro vai entender? Porque o cérebro ele não sabe distinguir o que é realidade do que não é. Você fala, você pensa, você estimula e ele acha que você está doente mesmo. Aí você sabe o que ele falou? Aí ela falou que ela teve que chegar e falar assim, gente, mas olha, hoje não é dia de reclamar. Hoje é um dia das mães, vocês estão todas aqui para curtir. Isso vocês estão aqui mesmo. para compartilhar. Vamos falar de coisa boa, vamos aproveitar que elas estavam lá na praia, sabe? Como é que é o nome? Meia Praia, se não me engano, São Francisco, um lugar bonito. Vamos aproveitar, vamos curtir esse dia e vamos deixar esse negócio para lá. De reclamação. Aí você acredita que daí o semblante delas foi mudando, tudo foi mudando, daqui a pouco estava todo mundo bem, todo mundo alegre, as dores passaram. Olha, gente, a importância disso e como acaba influenciando no psicológico. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Né, o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, né, a respeito de nós, a respeito da vida, interfere naquilo que a gente sente, que são as nossas emoções. Né, e o que a gente sente interfere naquilo que a gente faz. Sim, nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes. Então, por exemplo, se eu estou pensando lá, nossa, como tá cansativo isso daqui, né? Como eu não queria estar nesse lugar, tá, o que eu vou sentir? Eu vou sentir um pouco de raiva, eu vou sentir ali, né, aquela frustração, aquele desânimo, né? E aí o que eu vou fazer? Ficar com a minha cara fechada, vou me isolar, né? Não vou querer conversar, não vou querer me abrir pro novo, né? Agora, se eu penso assim, o que eu posso aprender com essa situação que eu tô aqui, né? Como que eu posso olhar por uma perspectiva diferente, né? Eu vou sentir algo, talvez uma curiosidade, né? A curiosidade ela estimula, né? E aí eu vou em busca. Eu acho que né, dentro disso que eu tô falando, as viagens nos ajudam muito, né? Muito, né? Porque aí o exercício do quê? A minha flexibilidade. Hoje, grande parte das doenças mentais, elas vêm em virtude também de uma rigidez, né? Que é uma rigidez cognitiva, uma rigidez psicológica, olhar para a vida sempre da mesma forma, né? Não se abrir para as mudanças. E a nossa vida é dinâmica, né? Então, a nossa vida muda, porque a gente muda também. Envelhecer significa que nós também mudamos a nossa forma de pensar,
a nossa A forma, maturidade, Com né? certeza, Aline, é um Gente, amadurecimento. você fica muito mais sábio. O amadurecimento é uma benção. Uma bênção, nossa, é Aí outra você para e vida. fala assim, nossa, se eu tivesse, né, atrás, essa sabedoria que eu tenho hoje... Nossa, essa com mentalidade certeza com eu 20 faria anos. diferente. Uau, gente, eu tava essa hora, sabe onde que eu ia estar essa hora, amiga? Ah. Lá na Suíça, na Noruega, Viu só? não é? Eu não tava mais nem aqui, minha E eu acho que o gente. principal também, né, a gente pensar assim em dar um tempo para você mesma. Porque a gente trabalha tanto com o mundo externo, com o tempo, com o que a gente tem para fazer, com os nossos compromissos e acaba deixando um pouquinho de lado aquele tempo que você tem para você mesmo, né? E quando a gente fala de viagens e fala no bem-estar e fala na felicidade e tantas outras coisas boas, até que, né, as pesquisas comprovam isso, a gente vê que realmente a gente tem que parar um pouquinho para pensar na gente, né, Sim. Mari? E a viagem propicia isso também, né? Além dessa flexibilidade de você lidar com o imprevisto, de você, né, estar ali olhando a vida de outra forma, é um tempo que também você se desliga da tua rotina, se desliga dos teus afazeres e começa a pensar mais em si. Né? Nossa, eu gosto disso, eu consigo me adaptar com essa realidade. Olha que legal, a pessoa falou isso, eu estou vendo algo que eu quero fazer isso quando eu voltar. Quando a gente viaja, a gente faz planos para o retorno. Né? Se vocês, né, pararem para pensar, a gente faz planos para o retorno. Sim. E a viagem tem também algo importante, que é a pré-viagem. Né? Então, toda aquela expectativa, então eu tenho que comprar isso, eu tenho que arrumar aquilo. Olha o seu né? cérebro trabalhando e o ali cérebro você está trabalhando. estimulando uma área da sua cognição que você não usa no seu dia a dia. E Que é o isso planejamento. não, e isso ali para a plasticidade do cérebro, para as conexões cerebrais, isso é muito importante. Por quê? Porque você está saindo da sua rotina. Aham. Então, assim, eu aprendi o seguinte, ó. Você quer fazer o teu cérebro funcionar bem? Para sinapses, né? Porque a idade vai chegando, a gente vai pesquisando, a gente vai se informando, né? Mude o seu trajeto, não faça sempre o mesmo trajeto para ir trabalhar, entendeu? Saia da sua rotina. Porque isso, com certeza, o seu cérebro ele vai ter que trabalhar mais para se adaptar a essa mudança. Senão, daqui a pouco, senão você faz tudo no automático. Exatamente. Sempre o mesmo caminho lá. A Eliane que vai dirigir, vai fazer sempre o mesmo caminho para trabalhar. Não dá. Você chega e não sabe nem como que você chegou no Não, trabalho, você vai né? no automático. Parece que você ligou um botãozinho e foi. E não pensa sobre aquilo que você está Não fazendo. E pensa. não vive Então o são momento. estímulos, Isso né? mesmo. São E estímulos, você conexões, sabe, até né, vocês doutora? comentaram sobre isso, eu li uma pesquisa também, feita pela uma universidade da Holanda, que fala que 65% dos entrevistados, eles já sentem uma felicidade apenas nesse planejamento. Em Exatamente. como arrumar a mala, o que, que eu vou levar, como que vai ser, será que eu vou encontrar novas pessoas? Isso, libera sabe? endorfina, serotonina Gente, é nesse muito momento, legal, né? Muito É legal. muito importante. A pré-viagem é muito importante. Aham. Né? Porque você vai, claro, você não está lá ainda, mas esse planejamento, essa organização. Você já está visualizando, né? Essa expectativa Aham. gostosa, né? Porque tem aquela ansiedade que é a ansiedade adaptativa, é uma ansiedade adaptativa, né? Que você vai sentindo ali aquele friozinho da barriga, tá chegando o dia, né? E aí, quando realmente você está vivendo aquela experiência, é você se entregar para o momento. Né? Deixa eu só pedir uma licencinha aqui para vocês, porque nós estamos ao vivo pela rádio, tá, ok? Queremos dar boa tarde, porque a gente teve uma pequena queda de energia, então a gente entrou primeiro pelas redes sociais. Então agora a gente quer dar um boa tarde aí para o nosso público, né, do aplicativo da Rádio Paraná Oficial, você que está acompanhando agora também aí pelo site. Eu sou a jornalista Érica Vandenbruck, ao lado aqui da Eliane Muinick. Nós estamos conduzindo aqui o seu programa Fala Paraná. Hoje a nossa entrevistada no primeiro bloco é a doutora Mariane Barreto, ela que é psicóloga, Bonato, perdão, olha, eu escrevi errado, aqui foi erro meu. Ela que é especialista em saúde mental, a doutora Mariane Bonato. E a gente está falando sobre uma pesquisa. Essa pesquisa da Universidade da Austrália, a Universidade Edith Cowan, certo? E essa pesquisa ela concluiu que viajar é uma ferramenta eficaz para combater, minha gente, os sinais do envelhecimento, melhorar a sua qualidade de vida. Você quer rejuvenescer? Então começa desde já, meu amigo, minha amiga, a guardar um dinheirinho para você viajar. Isso mesmo. Entendeu? Lá na melhor idade, já vai pensando, né? Porque, vou me aposentar, vou fazer o quê? Vou pendurar a chuteira, vou ficar só de pijama dentro de casa e cuidando de neto e assistindo TV e não tenho mais o que fazer. Não.
vá desde já planejando para você fazer altas viagens, para você viajar com as suas amigas. É Eu um e a Eliane, autocuidado, gente. eu penso assim, ó, nós, Eliane, que gostamos de viajar, nós duas vamos estar veinha lá, né? E viajando, Fazendo altos... Vamos lá para as ilhas gregas. Isso, Fazer ali. Pensando alto Nas já. ilhas gregas, menina, vamos lá. Aquele outro lugar na Espanha, doutora, que é muito legal, que sempre tem as baladas idosos, estão sempre lá dançando. pra Ibiza. Ibiza. Olha só isso mesmo. Vamos pra Ibiza, nas baladas de Ibiza, porque a gente vai ter tempo, a gente vai ter dinheiro, entendeu? Aí a Acho gente legal. vai pra lá. Planejamento anterior, Então, né? gente, é isso, tá? Então, aqui o nosso programa ele é feito por você, ele é feito pra você. A gente quer pedir pra que vocês comecem a participar aí. Já vai dando a sua opinião, né? Isso. E vai participando aqui também pela live aqui, ó. A Isso, Eliane já tá quero na live. dar um oi aqui, então, pra Helena, pro Toninho. Olá, Toninho. Olha lá, o Toninho nos acompanhando. Olha, Gigante nossa, jornalista. é? Nossa, Sim, que Toninho, honra. seja bem-vindo. Giovanni, o Josemir, Davi, Jamil, Adnilson, Camila Banati. Oi, psicóloga. Olha lá, ela também. Ah, Camila sempre vem Conversando aqui no com a programa. gente Aham, aqui. excelente psicóloga O também. Área Hélio. de relacionamento, né? Isso, lá da Elétrica Garcias também entrou aqui e está nos acompanhando. Obrigada, então, vocês Gente, que nos deixa acompanham a sua por aí. opinião aí. Que Isso vocês aí. acham? Vocês já gostam de viajam? de Vocês viajar? estão ficando jovens, estão se sentindo mais jovens depois dos 60? Deixa a opinião aí, é muito importante, né? A Isso opinião mesmo, de cada isso um de mesmo. vocês. Aproveitem para perguntar também, ó, a psicóloga tá aqui. Isso. E aí eu vi aqui nessa pesquisa, doutora, que essas experiências positivas de viagens, elas ajudam a diminuir a entropia do corpo, um processo de declínio e desgaste natural no organismo, né? Que acontece conforme a gente vai envelhecendo. Então, como é que ocorre esse processo na prática e de que forma a viajar é benéfico? Então, toda viagem também envolve muito o sistema físico, né? Porque você senta, levanta, caminha. Quando a gente viaja, a gente caminha muito. Sim. Né? Vai conhecer um lugar aqui, outro lugar ali. Né? Isso exercita, né, o nosso corpo e causa um bem-estar. Né? Nós já sabemos, né, que alimentação saudável, que atividade física, tudo isso promove um envelhecimento ativo e saudável, ajuda a nossa saúde e não só a saúde física, né? Ajuda na saúde mental. Que é o principal, Que é o acredito, principal, né? Que é o Uhum. principal ponto, porque vai liberar ali os neurotransmissores responsáveis pelo prazer, responsável pelo bem-estar, né? A interação social, que eu acho que é benéfico, extremamente importante, essa área da socialização, sair do isolamento, sair ali daquela rotina que muitas vezes não faz com que você cresça, né? E exercite isso que a gente chama de flexibilidade psicológica. Então, a flexibilidade psicológica é um antídoto, né, muito importante para a gente viver melhor, né, para a gente lidar melhor com as nossas emoções, né, então eu não preciso ver sempre por um mesmo ângulo, né, ter o mesmo foco naquilo que eu estou vendo, seja algo mais difícil da minha vida, seja um desafio, né, às vezes até uma perda. Acho que é importante falar sobre isso quando a gente fala sobre envelhecimento. Não dá pra gente não falar também das perdas, né? Porque também faz parte do processo do envelhecimento, né? Sim. Lidar com as perdas. Vai lidando, então, com a perda do esposo, da esposa, né? Dos amigos, dos pais, né? Então, e tudo isso também gera um impacto emocional, né? Então, de você poder ter uma rede de apoio. É tão importante quando você passa por uma perda, você ter uma rede de apoio, ter Nossa, alguém com ali certeza. para te dar a mão, né, para te dar um abraço, para te muitas vezes te ouvir, te escutar. É algo que as pessoas também precisam aprender muito, que quando você, né, vai dar a mão, vai dar um apoio para alguém, não precisa nem tanto falar muito. É a capacidade da escuta. E aquilo Ter também, alguém às vezes, pra só a apoiar e pessoa escutar. perto, né? Às vezes não precisa nem Isso. falar nada, não precisa nem fazer nenhum comentário, mas às vezes a pessoa estando perto de você já faz toda a diferença, né, Maria? Exatamente. E o idoso, ele tem essa necessidade de ser ouvido e de conversar e de falar. Eu acho que como eles, assim, são muito sozinhos no dia a dia, né?
Porque já estão aposentados, tá, os filhos trabalhando, já tem... Então, eu acho que eles ficam muito em casa. Aí, quando eles viajam, quando eles saem, mais eles gostam de conversar. Eles querem Verdade. contar a vida. E minha avó fala, mas sabe... Eu acho que é Aí eu falo, importante. oi, vó. Ela não deixa ninguém falar. Mas daí ela fala, gente, mas daí ela fica tão feliz. Entendeu? Então eu Sim, sei a importância sim. de você ouvir e dar essa oportunidade para eles falarem. Eles porque gostam isso, de falar da experiência isso é de de vida vida deles. deles. Isso Porque mesmo. você tá dando atenção, você tá dando amor. Se torna importante, escutando, né? Se torna importante. Muito legal. E algo importante também a respeito daí das viagens e que os idosos costumam gostar é que quando a gente apresenta muitas vezes uma proposta de viagem longa, para eles é um pouco mais impactante, né? Ah, mas eu vou ter que deixar esse, deixar aquele, como é que vai ser isso, aquilo. Então tem diferentes tipos de viagens, minha gente. Não é só viagem, Não pegar é o só- avião e ir Pode pra ser uma longe, viagem curtinha né? que vai Viagem surtir o mesmo Nossa, efeito. sim. Existem viagens de um dia, né? Que a gente pode fazer tanta coisa em um dia. Nossa, é né? verdade. Nossa, que parece que é uma semana, né? Parece que é uma semana. Dá uma É renovada. uma renovação. Então, existem diferentes tipos de viagem, né? Você pode fazer uma viagem de carro, né? Uma excursão, né? Até outras viagens mais longas, sim. Mas essas viagens curtas... De finais de de semana finais de também são semana benéficas. São ótimas, né? Que Ir para algum bacana. lugar em que você possa almoçar uma comidinha diferente, né? Ver uma cultura diferente, conversar. Então, eu acho que a gente não precisa ficar preso quando a gente fala em viagem, aquela nossa ideia de que viagem precisa ser longa ou a gente precisa gastar muito dinheiro. Isso. Não, né? A gente pode ter uma viagem muito gostosa, né? E também de diferentes formas, mais curta. E sabe, assim, às vezes a gente fala de viagem, né? Mas, assim, os próprios passeios, assim, num parque, né? O passeio na casa de alguém que você gosta, ida ao cinema, um teatro. Nossa, é tão gostoso, né? Esses dias, é que eu e a Érica, a gente tem uma energia, né, gente? Então, assim, tudo que é pra fazer, a gente dá um jeito, a gente faz. Faz, Mas é. é tão gostoso, né, Érica? Gente, a gente tem uma É muito energia de gostoso. 20 anos, Isso é entendeu? muito importante. Aí no Verdade. outro dia, daí o Torinho tá aqui até, ó, pra saber. Daí no outro dia eu tô meio bem cansada, né? Na rádio, 4 horas da manhã. Mas ela assim, dá conta, ela dá dá conta, conta, trabalha dá bem. conta e dá uma renovação. Você veja, esses dias a gente foi, né, no teatro, até a rádio aqui ganhou uma premiação, né, do dia da abolição da escravatura, né? Que teve lá um evento no Sesc. A Lei nós Áurea, né, fomos, comemoração da muito Lei legal, Áurea. Então nós fomos participar, depois a gente foi para um Evento lançamento do também. Festival do Rock de Curitiba de 2025 Do que Crossroad. isso que lançou agora. Vai ser Então dia 12 de assim, junho. Vá, muito bacana. isso, gente, tem que Já vou aproveitar. anotar na agenda. Isso. Então, assim, a gente aproveita, sabe? Então, a gente fala muito de viagem, parece, como a Mariane falou, parece uma coisa tão longa, mas não. É uma coisa pertinho, uma Gente, coisa... vai pra muito Matinhos, bom. minha amiga, meu amigo. Matinhos aqui do lado, Brasil. Tem o pico ali de Matinhos, Isso entendeu? Eu mesmo. não pego onda, mas meus filhos pegam. Então, meu filho mais velho, ele é piloto de avião, então ele não tem, assim, muita folga. Aí, às vezes, dia de semana, o dia dele de folga, ele fala, mãe, vamos. Aí eu falo, vamos, Matinhos Beach, estamos chegando. Uhul! E é gostoso, né? Sim. Eu quero Pega um falar solzinho, também né? pra A gente pega um vocês. solzinho e a gente curte e parece assim que eu fiquei lá. Então, Ótimo, uma é alegria. ótimo, Mas gente, é desculpa muito te bom. interromper, pode eu continuar. acabei lembrando de você Fica à falando vontade. disso, né? Que tem também agora, né? Que é recente aí, muito envolvimento na natureza. Isso. Né, envolvimento das pessoas na natureza. Então, também viagens na natureza também podem acontecer. Né? Não, e isso também, a natureza, é legal essa conexão, né? Com a Com natureza certeza. e faz um bem para a saúde. Maravilhoso. Ficar com os pés, fazer o aterramento, ficar ali com o pé no chão, tomar um sol, Toma né, um sol. doutora? Nossa, o sol é renovador, Com né? certeza. E quem toma sol não precisa fazer reposição de vitamina D. É. Né? E o sol, inclusive, ele ajuda no nosso humor. Né? Na gente regular o nosso humor. Então, o sol, ele é potente, ele é poderoso com isso. E as atividades que a gente faz na natureza, caminhadas, trilhas, às vezes até uma yoga, um relaxamento que você possa fazer na natureza, tem um poder também de transformação. Tem uma verdade. pesquisa, né, realizada, uma pesquisa da neurociência. Então, que eles pegaram um grupo de pacientes que fazia caminhada na rua, né? Um grupo que caminha assim na rua e um grupo de pacientes que faz caminhada na natureza. E teve alteração, né, a nível cerebral, realmente,
desse grupo que fazia caminhada na natureza. Olha só. Mais, né, estimulação ali. Então, isso é um resultado que mostra que tem um poder muito importante para a Muito. nossa saúde mental e para o nosso processo de longevidade. E você tem um projeto nesse sentido, gostaria que você comentasse. Sim, tem um projeto novo. Olha né, só, agora, então vamos falar dele. que uniu aí, né, um pouquinho da minha vida pessoal e da minha vida profissional, né? Então, primeiro eu comecei estudando, né, um pouco que a gente chama de terapia de aceitação e compromisso, que faz parte de uma abordagem das terapias contextuais dentro da psicologia, né, que trabalha muito com as vivências do momento presente, com a aceitação da nossa realidade, com a aceitação das nossas emoções, para que a gente possa ir lidando, né, com aquilo que acontece na nossa vida, a caminho de uma vida mais valiosa. Que uma vida que vale a pena, que faça legal. sentido, né? Nossa. Então, dentro disso, eu trabalho também com um projeto de pacientes com dor crônica, fibromialgia, Bacana. né? E dentro desses estudos, tudo mostra, assim, o estilo de vida, a qualidade de vida, a importância da atividade física, né? E daí, lá, fui eu também começar a viver isso na minha vida. Eu também estou trabalhando no meu processo de Com envelhecimento. certeza. né? Não, e Claro. fazer essas experiências para E repassar para os essas outros, né? experiências. E aí, né, você começa ali a fazer uma trilha aqui, uma caminhada ali, né? E você vai vendo que tudo aquilo faz um bem danado. Você acorda cedo, 4 da manhã, as pessoas dizem, nossa, você não tem coragem de acordar 2, 3, 4 da manhã para ir para trilha, né? Para subir montanha. Não, Mariane Bonato não tem, gente. Não, e a gente vai. E é tão transformador, né? Então, realmente, o sol nasce todos os dias, mas a beleza de ver esse nascer do sol e a beleza de ver esse pôr do sol, ele é mágico e único todos os dias também, né? Então, essas pequenas coisas trazem um valor significativo e importante para a nossa vida, né? Então, eu fui unindo isso, a minha experiência pessoal que eu estava estudando, e hoje esse projeto novo chama Trilhando com Suas Emoções. As pessoas que vão, né, fazer as caminhadas, vão para a trilha, vão subir montanha, estão começando, né, nesse mundo, vão também o quê? Com as suas emoções, né? Às vezes para superar um medo, às vezes para superar um luto, né? Muitas vezes porque estão com um nível de ansiedade muito alto, para fazer amigos. Então, já teve relato de pessoas, não, eu tô aqui porque eu quero fazer amigos, porque é um grupo desconhecido muitas vezes, né? Você vai, né, se inscreve lá, mas você conhece várias pessoas. De qualquer faixa etária. De qualquer faixa etária. E, pasmem, né? Qual será que é a faixa etária Que mais vai? mais vai, Melhor né? idade. 40 a mais, 50 a mais. Eu tenho uma grande amiga, fiz uma grande amiga nessa caminhada aí, que ela tem 62 anos. Ela é a pessoa mais destemida do grupo. Muito ativa, né? Ela subiu o Pico Paraná, que é o nosso maior pico aqui do Paraná, 3 vezes já. Nossa, Uau! que exemplo, hein? Tá indo para a quarta, quinta, né? Então, fizemos juntas o Caminho da Fé, né? E, então, fizemos juntas Monte Roraima, na Venezuela. legal! Que aí é uma experiência muito, realmente, né? Energizante de natureza. A gente fica acampando durante a caminhada, né? Porque é uma caminhada muito longa. Então, você dorme nas barracas. Então, tudo isso, né, são formas de você desfrutar da vida de uma maneira diferente. Isso eu conheci há pouco tempo. Quanto tempo? Tudo começou assim, mais ali no Caminho da Fé, que eu fiz em 2023. Nossa, bem recente. Bem recente. Né? Então, foi aquele movimento pós-pandemia ali, né? Que as pessoas estavam sempre muito enclausuradas, então iam muito para a natureza. Daí começaram os primeiros e assim foi, né? E a gente tem um grupo chamado Connect, que é, né, uma rede de amigos que organiza, né? Que organiza esses nossos passeios aí, né? E junto com a Connect, então, tem o Trilhando com Suas Emoções, que é bem novinho, é um bebezinho ainda. Um bebê. E quantos dias, assim, no mês? Como é que funciona? Uma vez por mês? Como que é, Então, Mariane? né, nesse momento, a gente está fazendo uma vez por mês, Tá. né? Agora, nesse sábado, vai ter uma nova turma, bem grande, por sinal, acho que são 3 ou 4 vans que vão. Nossa, é muita gente. Fazer uma caminhada no Morro do Getúlio, né, que é, digamos, nível fácil, intermediário, fácil, né, para quem está iniciando.
Então é algo assim que... São quantas horas de caminhada nesse caso aí do Getúlio? Do Getúlio vai dar umas 2h30 para ir. Pra ir 2h30 pra 2h30 voltar. pra Isso pra quem tá voltar. começando, menina. Aí a Connect faz um grande café da manhã. Que lá no legal. morro, né? Que E aí lindo. fazemos as dinâmicas lá e retornamos. Então O café é da uma manhã é lá no pico, lá lá em no cima. pico. Ah, olha que Lá no pico. legal. E assim... E começa a que horas? De madrugada que vocês vão Nós começar? vamos sair cedinho. 4h30 da manhã. 4h30 vocês começam a subir. Não, nesse a gente sai de casa às 4h30 da manhã. Mas já saímos de casa às 2 para começar a subir às 4. Pra pegar o sol nascendo, Pra né? pegar o sol nascendo. Ai, que lindo de cima da Não, montanha, não, deve ser menina. lindo demais. E assim, e quem talvez está nos ouvindo e fala assim, ai, mas eu acho que eu não consigo, eu acho que é muito difícil. Quais são as dicas principais, então, Mariane, que você dá ainda mais para esse grupo, né, que você já Sim. que está formando e para as pessoas que pensam assim, poxa vida, eu fico mesmo tão em casa, né? Talvez você que está nos ouvindo, está nos assistindo pelo YouTube, né, tá se encaixando aí, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô passando só os meus dias? Ou eu tô aproveitando cada dia da minha vida, né? Então, dá dicas aí, Mariane, pro Acho que pessoal. é muito importante. Claro, não vou dizer assim que não é importante você fazer uma caminhada anterior. Então, comece a caminhar. Uhum. 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, né? Ou 3 vezes por semana, uma caminhada um pouco mais longa, né? Comece caminhando, né? E se você tem vontade realmente de ir para as trilhas e conhecer um pouquinho mais, é importante, né? Que você se sinta preparado, né? Também emocionalmente para vencer ali alguns obstáculos, pedir ajuda. Então é muito importante isso também, né? Ali, eu preciso de ajuda aqui, né? Para aceitar ali os teus limites e ir em grupo, né? Não aconselho ir sozinho, né? Vá num grupo que tenha uma pessoa mais experiente que possa te acompanhar. E dá um medinho, porque eu já fiz trilha. Dá um medinho. Tem ali, eu tenho medo. Tem alguns lugares, assim, que são íngremes, que a gente dá pra subir também, sabe? Sim. Então, assim, é normal sentir medo, É né? normal sentir medo e é importante, porque o medo ele é protetor. Uhum. Né? Não dá para ficar paralisado no medo quando Sim. você está ali, né? Então a gente vê pessoas que têm medo de altura, né? Numa superação muito grande. Nossa, né? gente, Subindo ali, que bacana. Subindo, chorando, mas aí a Uhum. hora que está lá em cima, eu sempre digo, né? Quando você está no alto da montanha, você vê a vida por diferentes ângulos, né? Você vê por diferentes perspectivas. Você olha para a direita, vê o mar, né? Para a esquerda vê aquela mata Sim. fechada. Olha para frente, A né? Vê o cidade outro pico lá também, em cima, né? Vê a cidade, né? Vê a represa. Uhum. Então isso também te ajuda a exercitar a flexibilidade psicológica. Nossa, não sabia. Que interessante. E tudo De que isso forma? traz a longevidade também, né? Tudo isso traz a Como longevidade. que é essa flexibilidade? Explica melhor pra gente, por gentileza. Então, é o pra eu contrário entender. daquilo que eu falei da rigidez, né? Então, a rigidez é assim, você está passando por, vamos dar um exemplo, você está passando Uhum. por uma dificuldade na tua vida, né? Perdeu o teu trabalho, né? Então, você vê ali, não, eu agora nessa idade que eu tô, né? Não bom vou mais exemplo. conseguir arrumar um trabalho, né? Já tô, né? Já tô velho, né? As pessoas falam, já tô velho, não consigo mais. Tem pessoas que são muito mais preparadas, então vê sempre daquela forma, né? Aí isso vai deprimindo, né? Vai gerando um prejuízo muito grande no autoconceito. É A verdade. pessoa vai ficando mais ranzinza, né? Porque vê as coisas assim, não, pra mim não dá mais, né? Já chegou. Quem tem flexibilidade... E fica sim, frustrado, e aí vem fica a frustração, a frustrado, pessoa sim, sofre, e isso sofre. somatiza na saúde, vem depressão, Demais, né? demais. A pessoa que tem, né, um nível maior de flexibilidade, né, consegue ver que aquilo, sim, é ruim, perder o trabalho é ruim, né? A gente tem que aceitar também esse lado aí difícil, mas também olha para o que será que eu posso fazer com isso, com essa experiência? Então, o que eu posso aprender? Né? De que forma que eu posso, às vezes, reinventar a minha vida? Né? Exatamente, fazer uma transição de carreira. Você sabe que eu fiz uma live ontem com as meninas do Bem-Sucedidas, que eu fui a host, e elas escreveram um livro. E aí elas contaram sobre todos esses desafios do empreendedorismo. Então, muitas chegam ali numa fase da vida que aí elas estão lá 50 anos, é mandada embora. E aí não consegue arrumar um outro emprego? Cara, eu vou criar a minha empresa, olha a minha experiência. Com certeza. A flexibilidade Com ajuda a gente E aí elas vão, montam. E você precisa ver daí como isso fortalece e como elas rejuvenesceram. Sim. Por causa desses Exato, desafios, desses e desse desafios. aprendizado. E... Ajuda a gente a passar pelas mudanças, né? De uma forma mais saudável. mais leve. Mais leve, né? Então, a flexibilidade, ela está muito ali com a leveza, né? Com
com isso realmente de você ter criatividade, curiosidade, E de superar os desafios, superar né? os desafios. Claro, não ignorando o que a gente sente. Né? Sim. Porque às vezes tem muito isso também, né? De não acessar as emoções, né? Aham. E não, Mascarar, acessa, né? E não. mascarar. A E gente não. precisa encarar de frente, mas ter, claro, esse olhar flexível, essa, né, Isso. outra visão das coisas. O que eu posso fazer para melhorar, mas sem deixar de fato aquilo que está acontecendo com Exatamente, você, a né? realidade. Sim. Né? Vou dar um exemplo para vocês que estão aí nos acompanhando. Por exemplo, a Eliane, a gente trabalhou junto numa TV e tava tão ruim, o ambiente pesado, era um lugar horrível, tóxico. Aí o que aconteceu? A gente teve que se reinventar. Sim. O que eu fiz? Eu já tinha uma empresa de assessoria de imprensa, aí eu falei, nossa, eu vou abrir um podcast. Porque a minha vida inteira eu trabalhei em televisão. Então, assim, eu tinha experiência como apresentadora, tal, como repórter. E o mercado mudou. Sim. Porque hoje em dia, quem assiste TV? Vamos combinar, não é? Exatamente. Aí eu falei, gente, mas a minha linguagem, tudo, eu vejo São as ali migrações, né? na eu falei, tecnologia. podcast é algo assim, é pro pessoal mais jovem e não sei o quê, outra linguagem. Não, mas vamos enfrentar. Estou lá com o meu podcast, Brasil. 1 ano já, 33 episódios. E a Eliane, sabe o que ela falou pra mim quando a gente se reencontrou pra vir aqui pra rádio? A Eliane falou, Érica, o que aconteceu com você? Como você rejuvenesceu? Como você E é tá verdade, bem? é verdade. Como você tá bonita? Eu falei, eu não fiz nada, amiga. Tá namorando? Eu falei, não. Tá beijando na boca? Fez botox? Não. Foi essa transição, essa mudança. Nossa, como é isso que você falou? Como Exatamente mudou isso. a chave, como mudou a minha vida. Não, como e a eu gente, assim, fiquei feliz. é sair da caixinha e Sair da experimentar caixinha. coisas novas, E sem né? falar que hoje não tinha TV oportunidade aqui da rádio. Sim, com A gente certeza. nunca tinha apresentado um programa de rádio. A gente é de TV, então a gente saiu e Gente, foi um desafio. maravilhoso. É um maravilhoso. novo desafio. É. Você exercita, É. você precisa estudar mais. Mas... Não, no né, primeiro você dia que eu precisa- tava aqui, ai meu Deus, Érica, me dá a tua mão e eu suando aqui, eu não sei o E que olha eu aí, falo, agora e olha, e Tá foi. aí, ó. Tá aí fluindo, indo super bem. Né? É, É isso isso, faz gente. A muito gente quer bem, aconselhar assim. vocês a fazerem o mesmo, sabe? Não ter medo das mudanças, Não. né? E isso também, essas atividades que a gente faz nas trilhas, ajudam a gente a ter mais coragem. Coragem de mudar. É, isso né? aí. Resiliência, né? Isso, Força. Eu consegui, eu fui forte, eu subi lá, desci, né? Passei por bastante, né? Um português nada técnico, é muito perrengue. Isso. Mas eu sujei minha mão, eu sujei minha bota, né? Você volta, você vai limpinho, você volta, né? Não extremamente destruída, né? Renovada, Nada. digamos. Mas aí você fala assim, você acha que eu não vou conseguir agora enfrentar esse negocinho aqui? Fica muito E letra, outra, né, não é? gente? A valor gente passa por pra- tanta coisa na exatamente, dá vida, valor né? pra coisas, né, que são tão simples, mas quando você acha um riachinho ali, né, eu vou Que coisa boa. me banhar aqui, vou tomar uma aguinha, né, então isso é muito, Muito bom. rejuvenesce, É né, verdade. rejuvenesce. Que Então, gostoso. é muito gostoso. Maria. Para quem tiver oportunidade, não perca essa oportunidade. E como é que as pessoas fazem pra te acessar, então? Quem quiser participar das suas trilhas? Porque eu já vou me inscrever, Eliane. Não, é Tô dentro. Olha, gente. Olha só, Não, olha a e olha que eu já Falou em vi. rejuvenescer. Não, eu já vi, eu acho que a sua mãe também já fez algumas Exatamente, viagens, eu ia né? Eu achei falar da super minha mãe, legal, eu ia gente. falar da minha mãe. Então fala. Acho que é um exemplo, assim, importante, né? Porque nós passamos por uma perca muito grande, que foi o Isso. falecimento do meu pai, há 7 meses atrás, né? E assim, né? Eu nesse caminho dessas viagens e tudo mais, passamos pelo adoecimento, né? Foi um processo difícil. E a gente tinha algumas trilhas marcadas, planejadas. Logo em seguida ali do falecimento dele, eu fiquei pensando, será que eu vou, né? Será que realmente é o momento, né, de eu sair agora? E eu acabei indo, né? Para mim foi assim um divisor de águas ali para o meu processo de luto, né? Foi o momento que eu fui abraçada pelo meu grupo de amigos ali, né? Eu estava em contato da natureza e vivendo aquela dor, né? Mas vivendo de fato, realmente. Eu digo, foi a trilha mais difícil que eu fiz na vida. Foi, assim, muito em seguida do falecimento do meu pai. Mas eu decidi ir porque eu precisava de um espaço para mim. Né? Então, eu precisava viver aquele sentimento que eu estava vivendo, mas num espaço para mim, que eu pudesse chorar, né? Que eu pudesse realmente sentir, né? E também ser acolhida, né? E isso aconteceu, né? Isso aconteceu e foi muito importante, né? Tanto que eu até fiz uma pequena tatuagem na perna que representa esse momento para minha vida, né? Que E legal. que é uma montanha, né? Que Essa montanha tem
um significado muito importante para mim, essa força, né? Aham. Até essa força que meu pai deixou como legado, assim, né? E acho que uns 30 dias depois a gente tinha essas pequenas viagens, né? Que também eram viagens de trilha. E eu falei para minha mãe, por que você não vai junto, né? Tem espaço, você pode ir. Mas eu nunca subi montanha. E a minha mãe nunca subiu montanha, nunca caminhou, né? Ela só... Né, eles trabalhavam juntos, então ela só trabalhava muito, mas não tinha essa vida assim, né? De aventuras. De aventuras. E ela foi, sabe? E para ela, assim, foi realmente, né? Teve um gostinho muito especial, aquela Eu achei muito legal quando eu vi ela experiência participando. nova. Que né? bacana. Ela foi ajudada, ela conseguiu também superar ali o medo, Os ela percebeu o limites. quanto que ela era forte, apesar, Aham, né, ali do processo de envelhecimento mesmo que ela está Sim. vivendo. E Ela tá com quantos anos? 67. Olha, gente. 67. Nossa, que exemplo, hein? Parabéns. E acabou gostando, né? Daí começou a caminhar, agora ela pergunta, quando que vai ter o próximo? Né? Quando que vai ser o próximo? Né? Então ela Ai, que foi delícia. em umas 3 Gostou. aventuras aí de morro, né? Então às Uhum. vezes teve mais sofrimento, sentou um pouquinho, vamos lá, né? Mas o importante é que ninguém fica para trás, né? Então o nome do grupo que eu participo chama Connect com 2 N's, né? Então para quem quiser, né? E Tá nas redes sociais, no Instagram. tá nas redes sociais. Connect. Connect. Com 2 N's. Isso. Tem muito esse propósito mesmo, né? Ninguém fica para trás e não é simplesmente uma empresa que visa lucros. Não, tem um objetivo por trás disso. Tem uma missão, tem uma né? missão, exatamente. Esse é o termo que a gente usa, inclusive, né? Que é uma missão de trabalhar a qualidade de vida das pessoas, né? Das pessoas terem um outro sentido para sua vida, né? Então eu conheci esse grupo, né? Eles faziam passeio de bicicleta, comecei a fazer passeio de bicicleta com eles e foi para as trilhas. Tem o projeto do Pico Paraná que acontece todo ano, então são 8 montanhas até chegar ao tão temido, né? Pico Paraná. E assim as pessoas começam, né? E dali se criam grandes amizades, né? Eu fiz essas minhas amigas aí nesse projeto. Que legal. Muito top. Ai, É isso só aí. faz bem, né? Você Só aí, faz bem, ó. só Você viu faz aí o bem. exemplo dela, da mãe dela. Então não importa a idade, né? Basta começar, como ela falou. Comece, Basta vai começar. devagar, Isso. né? E respeite os seus limites. A gente está caminhando para o final, infelizmente. Que pena. Porque tá muito gostoso o bate-papo, né? É tão gostoso, né, Eliane? conversar sobre isso, né? Sobre É coisas muito bom. boas, né, Veja como a gente? gente fica bem, né? Só de conversar sobre isso. Imagine viver tudo isso, né? Então acho que é uma mensagem que é importante deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que para fazer a vida vale a pena. Sim. Né? Para fazer a vida vale a pena com a idade que você tem, não importa a sua idade. Você consegue fazer, claro, né? Respeitando o seu corpo, as suas limitações, né? Mas fazendo aquilo que lhe dá prazer. Então, se você tem vontade de fazer algo novo, comece. Né? Basta dar o primeiro passo. Dá o né? primeiro passo. Não tem problema se você vai dizer, olha, eu vou recuar. Minha mãe precisou recuar em um momento. Ele falou assim, eu vou recuar porque, né, teve um probleminha ali de saúde. Então, eu vou recuar, mas nos mais leves eu vou. Ela teve essa experiência. Né? Eu acho que saber também os nossos limites é importante. Né? Mas também não colocar os limites como limitações na nossa vida. Né? Porque daí a limitação, se eu coloco limitação na nossa vida, é enrijecimento. Né? Se eu respeito os meus limites, mas se eu me dou o direito de conhecer um pouquinho mais ou ir fazendo aquilo que eu consigo fazer, é flexibilidade. Entendi. Então, Que sejamos aula maravilhosa. flexíveis, gente. Eu também quero deixar umas indicações de livro. Por favor. Claro. Essa autora é muito conhecida, assim, né? A Ana Cláudia Quintana Arantes, ela também tem um Instagram, né? Eu não estou fazendo propaganda para ela, porque eu gosto da leitura A gente tem dela. que indicar, né? Sim, claro que sim. Tudo que é bom a gente precisa indicar. E acho que vai ajudar muito, né? Que é uma leitura tranquila para todas as pessoas, que ela escreveu uma trilogia. O primeiro livro dela é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? O segundo dessa trilogia são Histórias Lindas de Morrer. E são lindas mesmo. Eu comecei a ler esse livro um dia que eu estava esperando a minha filha, ela gosta muito de ir na livraria. Daí eu sento lá, fico lendo, eu peguei um livro, eu comecei a me emocionar com as histórias. Falei assim, não, eu vou levar. Né?
porque são realmente histórias lindas, Que valem a pena. que valem a pena. E o terceiro, que é para a vida toda valer a pena viver, que fala do processo de envelhecimento, que é disso que nós estamos falando aqui. Olha, Sim, então, olha aí, uma leitura aí maravilhosa. É muito, Né? Se a doutora que está aproveitar. indicando, pode ter certeza que vai trazer grandes contribuições aí para sua vida, esse conhecimento, com né? certeza, com certeza. Vai valer a pena, para uma vida que faça sentido, para uma vida que vale a pena. E, Mariane, Com qualidade, com né? certeza. Com leveza, com alegria. Que isso que é o mais importa, né, É. gente? E qual que é teu Instagram, então, pessoal? Mesmo O pro meu pessoal? é pessoal, né? Eu não tenho Instagram profissional, só pessoal. Aham. É Mariane Louise Bonato. Louise, né? Louise com S, isso. Mas Bonato é com um T só? com um T só. Uhum. Mariane Louise Bonato, Bonato. que nome lindo. É, você viu veja. só, Mariane. Lindo mesmo. E Não pode só o mandar nome, ela é Instagram. maravilhosa, linda, inteligentíssima, Gente, né? sim, Obrigada. Uma sim, simpatia, um carisma. Muito obrigada, por ter Obrigada. vindo participar Gostei aqui muito de conosco. estar aqui com Obrigada, vocês. obrigada. Nós também. Eu quero já deixar aqui, porque a Mariane foi uma das pessoas que trouxe essa renovação pra minha vida mesmo, e por onde eu possa falar, né, de você, Mari, eu falo pra todo mundo, porque eu passei por vários processos na minha vida e a Mariane foi aqui. Opa, vamos resgatar essa menina daqui e Isso vamos aí. viver. Ah, você é terapeuta dela? Terapeuta dela. Ah, olha que honra, né? Então, Que honra. gente, não, eu falei, eu bacana. precisava muito ter te trazido aqui, né? Eu falei pra Érica, a Érica Aham. super aceitou de antemão. É, porque a gente Né, tinha porque- já escolhido o tema. E a gente Sim. precisava de uma especialista. Ela falou, nossa, eu tenho a pessoa Certa certa pra falar do que tem esse assunto. perfil. Então, eu quero agradecer aqui, né, aqui na rádio mesmo, ao vivo, na minha live, aqui também, no YouTube. Agradecer, Mariane, por tudo que você tem feito, assim, por mim, pelas minhas filhas, que, Maravilha. sério, assim, eu acho que a gente precisa tomar pra gente mesmo, saber das nossas limitações, saber dos nossos medos, daquilo que a gente precisa, do nosso sofrimento interior e buscar ajuda, né? E a Exatamente. Mariane é uma dessas pessoas, então, hoje ela veio aqui, a gente fica muito feliz. Gente, eu ainda parabéns, mais. porque é uma antes e uma depois da Mariane, Olha viu? só, É outra é. Eliane. Eu Verdade, fico amém. muito Nossa, feliz. quando eu trabalhava com ela, lá na época da TV, né? Sim, Ela tava aham. assim, sofrendo, tava tão oprimida, tão abatida. Tinha uma época que a Eliane, ela não... Ai, ela já não... Ela não se impunha mais, né? É. Né, É, De, e ta- foi porque aí por- que- de que tanto a sofrimento. gente- Aí eu vi assim que você foi trabalhando, hoje não, ela tem uma autoridade. Ah, não, ela, hoje é ela outra pessoa. estabelece ela estabelece os limites, A sabe? gente Ela olha fala, pra ela, hoje ela tem uma luz. ela diferente, ela Isso fala o brilho. que ela quer, o que mesmo. ela não quer, até onde você pode ir, onde Isso. não. Parabéns. Opiniões, Olha, né? eu fico assim, Obrigada. isso é isso que me move. Né? Para mim, esse é o meu objetivo de vida, é a minha realização, né? Ver os meus pacientes aí só desbravando, né? E me deixa eu fiquei até emocionada. Imagina, agora. imagina. E eu Meu agradeço coração e é de quentinho. coração mesmo. Gratificante, É né? gratificante. Isso é o melhor que tem da vida, né? Você poder Ajudar outras ajudar as pessoas, outras né? pessoas e ver essa renovação, né? Ver essa virada de chave. né? Aham, isso mesmo. Que Muito bom. obrigada, então, Mari. Obrigada a vocês que nos acompanharam, então, nesse nosso primeiro momento, né? Falando sobre viagens e longevidade. Você que quer acompanhar mais, não perdeu talvez alguma coisa, alguma informação, vai no YouTube da Rádio Paraná Oficial, acompanhe lá que a gente vai colocar tudo na íntegra. E daqui a pouquinho tem mais, né, Erika? Tem mais. E qual é o assunto? Ai, gente. Já que a gente já está falando de pessoas, de longevidade, a gente também vai falar sobre a questão da imunidade, da saúde dos nossos idosos, como cuidar com carinho e com muita atenção de todos eles. Então, fiquem aqui com a gente, que a gente só vai para o intervalo, a gente já volta, tá bom? E obrigada, Mariane, mais uma vez. Eu que agradeço vocês. Um beijão. Beijo.